O seppuku não era um ritual de desespero. Era um mecanismo de controle concebido para tornar a lealdade irreversível. No Japão feudal, a morte pela própria mão funcionava como uma transação pública. Transformava o fracasso em prova de sinceridade, a derrota em alavanca moral e a obediência em algo que não podia ser retirado depois. Dentro desse sistema, o aspecto mais perturbador não era que os senhores se matassem, mas que seus vassalos leais por vezes os seguissem voluntariamente até a morte. Isso não era fanatismo, era estrutura. O seppuku, a autovisceração ritual, era reservado a uma elite restrita. Era lento, doloroso e realizado diante de testemunhas. Seu propósito não era escapar da vergonha em privado, mas exibir responsabilidade em público, em uma sociedade em que a honra funcionava como capital social. O seppuku permitia a um samurai preservar seu nome, proteger sua família e demonstrar que o fracasso tinha limites que ele não ultrapassaria. Em termos estritos, porém, o seppuku era um problema de engenharia. O corpo humano não morre rapidamente em consequência de um ferimento no abdômen deixado sozinho. Um homem poderia permanecer consciente por horas, gritando ou colapsando em agonia. Um resultado que transformaria o ritual em desonra. Para evitar isso, o seppuku foi concebido como uma operação de 2 homens. O samurai vestia trajes brancos, cor associada à pureza e à morte. Ajoelhava-se formalmente composto de frente para as testemunhas. À sua frente encontrava-se uma lâmina curta, geralmente um tanto ou um wakizashi com frequência. A lâmina era envolta em papel para que o punho não escorregasse quando as mãos se cobrissem de sangue. O corte era feito horizontalmente, da esquerda para a direita. Na parte inferior do abdômen, em alguns casos, acrescentava-se um segundo corte vertical. A ferida não tinha a intenção de matar. Tinha a intenção de expor dor, controle e determinação. No momento em que a lâmina abria o corpo, o ritual atingia seu ponto crítico. Atrás do samurai permanecia o kaishakunin, um segundo espadachim, normalmente um associado próximo a um viveiro de confiança. Seu papel não era simbólico. Era essencial. No instante preciso em que a dor dominava o corpo, o kaishakunin desferia um golpe de katana para provocar a morte. Mesmo nesse ponto, a contenção era fundamental. A decapitação completa era considerada desrespeitosa. Uma cabeça rolando pelo chão sugeria falta de habilidade e perda de dignidade. O golpe ideal deixava intacta uma estreita faixa de pele na parte frontal do pescoço, fazendo com que a cabeça tombasse para a frente, sobre o colo do samurai, como se ele se curvasse uma última vez. O que parecia um ato solitário de honra era, na prática, uma execução sincronizada disfarçada de suicídio. Essa realidade física explica porque o seppuku carregava tamanha autoridade. Era doloroso, público e irreversível. Comprovava a sinceridade de uma forma que as palavras jamais poderiam. Uma vez realizado, a lealdade não podia ser questionada retroativamente. Essa lógica se estendia além do indivíduo. A lealdade no sistema samurai não era contratual, era existencial. A identidade de um vassalo estava vinculada à legitimidade de seu senhor. Quando um senhor cometia seppuku, seus vassalos enfrentavam uma contradição. Continuar vivendo implicava distanciamento, segui-lo na morte
resolvi essa contradição por completo. Essa prática, conhecida como junshi, ocorreu repetidamente apesar do desencorajamento oficial. Após Oda Nobunaga ter sido forçado ao suicídio em 15/5/102, vários de seus vassalos logo seguiram. Suas mortes não alteraram a política, esclareceram a lealdade. Os 47 Ronin ilustram a mesma lógica de maneira mais formal. Depois que seu senhor, Asano Naganori, foi obrigado a cometer seppuku, seus vassalos aguardaram quase 2 anos antes de vingá-lo. Quando se renderam, receberam permissão para cometer seppuku. Suas mortes foram enquadradas não como punição, mas como conclusão. Lealdade adiada, depois finalizada. O junshi acabou se tornando um problema. O shogunato Tokugawa o desencorajou não por compaixão, mas por eficiência. Um sistema que consome de forma excessiva seus agentes mais leais acaba por se desestabilizar. Até culturas de honra precisam racionar a devoção. À medida que o Japão se modernizou, o seppuku perdeu sua função administrativa. A lei substituiu a honra como principal regulador do comportamento das elites. A morte já não podia restaurar a legitimidade, apenas removia a capacidade. O seppuku nunca foi sobre morrer bem. Foi sobre tornar a lealdade comprovável quando a própria sobrevivência passou a ser suspeita. Os samurais morreram quando o campo de batalha deixou de se importar com quem eles eram.